Bom, então, gente, boa tarde, né, a todas e todes. Quero novamente agradecer, né, a presença de todas e todas vocês, dizer da nossa alegria de receber Tiganá Santana nessa edição do Festival Uni Música. Então, quero começar dizendo que eu me chamo Alan Alves Brito, sou professor aqui no Instituto de Física da URGS e atualmente também na coordenação geral do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas. E nessa edição especial do Unimúsica, eu também participo da curadoria do festival. Então é um grande prazer poder estar aqui, né, no Centro Cultural, agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa edição e, sobretudo, ao Tiganá, né, por nos permitir esse encontro, essa roda de conversa, essa troca, né, de saberes, de fazeres, essa oportunidade de poder falar sobre a música. Então, Tiganá, eu quero começar, na verdade, apresentando o Tiganá. Acho que é importante a gente, né, trazer um pouco da presença tão marcante de Tiganá enquanto pesquisador, cientista, compositor, pensador, filósofo. É uma grande alegria, né? Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com essa presença tão marcante. Além do mais, meu conterrâneo, né, gente? Então, se preparem, porque hoje vai ser só emoção. Bom, então, Tiganá é professor adjunto, né, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia. Ele trabalha no bacharelado interdisciplinar em artes. Ele é graduado, bacharel em filosofia, né, tem doutorado em letras, pelo Programa de Estudos de Tradução do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. A Tiganá tem trabalhado com pesquisas e investigação, né, com línguas, linguagens, artes, cosmologias afrodiaspóricas, com ênfase nas afro-brasileiras e africanas, com ênfase em culturas bantu, né, estabelecendo sempre os cruzamentos entre essas chaves de pensamento e aquelas que provêm de outras experiências, né, culturais, né, existências não ocidentais e também ocidentais. Ele é tradutor e eu recomendo fortemente a leitura da tese de Tiganá. A primeira vez que eu li a tese dele, eu fiquei realmente encantado, né, porque traz uma potência cosmológica ali incrível. Tem experiência na área de artes, né, notadamente na composição, performances musicais, poesia, narrativas audiovisuais, curadoria artística, e tem aí várias participações importantes em grupos de estudos, movimentos recentes na história do Brasil para pensar a questão das africanidades, né, e dessas relações todas, dessas matrizes tão importantes para a nossa formação enquanto país. Assim. Então, tem um vasto currículo. Eu poderia passar aqui a tarde inteira trazendo todos os movimentos que Tiganá tem nos trazido, as provocações, enquanto um pesquisador, né, um homem que pensa, que canta e que encanta. Então, Tiganá, com essas palavras, quero te dar as boas-vindas novamente e também, né, te devolver a palavra para que você diga umas palavras iniciais para nós, quais são as sensações, os sentimentos, né, e novamente agradecer a tua presença ancestral aqui conosco. Puxa vida, boa tarde. Pelo menos no momento em que estamos aqui, né? Porque como vai ficar gravado, então pode ser qualquer tempo, não é? Então, a primeira coisa é aqui registrar a minha imensa emoção por essa nossa reunião, não é? Eu quero agradecer imensamente ao querido irmão, amigo e esse grande mestre, professor, pesquisador, Alan, e, enfim, meu conterrâneo querido. Quero agradecer imenso pelo convite, não é? É uma realização, porque eu nunca estive aqui em Porto Alegre cantando, estive visitando, né? Mas não cantando. Então é algo fundamental, sobretudo em torno desse dia, em torno do 20 de novembro, né? E a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma importância também para que hoje a gente revisite esse dia, né? A partir de um espaço-tempo emblemático, né? Enfim, então eu quero primeiro, portanto, saudar aqui a memória do Oliveira Silveira e
do Grupo Cultural Palmares, né? Enfim, eu fico muito feliz e emocionado, né? E também lembrar que a figura que é conhecida por ter, nascida no final do século XIX, que é conhecida por ter espraiado na Bahia o candomblé de nação Angola, é gaúcha, né, na origem, Maria Genoveva do Bonfim, nascida no Rio Grande do Sul. E de modo que há laços, né, anteriores, sem dúvida, que nos ligam, né? Então, eu quero agradecer também pela apresentação tão generosa. Uma honra, uma alegria. Muito obrigado. A alegria toda nossa, Tigana. E já que você começa, né, trazendo essas conexões entre esse jeito de ser e de viver, e de vivenciar e de experimentar as negritudes no Brasil, né? Então, você fala dessa conexão entre o Rio Grande do Sul, a Bahia, esses vários jeitos de viver, né? Esse nosso vínculo mesmo, né? Negro, africano. Eu acho que o Festival Unimúsica, nesse ano de 2022, essa é uma das nossas principais propostas, né? De como a gente pode celebrar, inclusive, essas conexões, esses movimentos, né? Mas eu anotei aqui algumas questões que eu gostaria de trazer para esse primeiro momento do diálogo, aí depois a gente vai abrir para algumas perguntas. E eu quero começar com as questões cosmológicas, né? Porque não posso perder a chance de ter aqui, né, um filósofo e alguém que traz uma outra perspectiva de mundo, né? Então, eu queria começar com as questões cosmológicas. Assim. E aí, quando a gente fala da cosmologia, das cosmologias, né? É também sobre luz, né? Sobre luz, é sobre ondas eletromagnéticas, sobre o tempo, sobre matéria escura, sobre energia escura, né? E aí a gente também tem, a partir das perspectivas dos povos originários, a gente também tem o espírito também como som, né? E o espírito como som, como música, e o corpo que dança, o corpo que canta, né? Então, eu acho que o Festival Unimúsica desse ano é sobre isso. É sobre essa música, sobre esse corpo cantante, dançante, né? E essas conexões que nos conectam mesmo nessa diáspora. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para nós, nesse sentido, né? Sobre essas palavras encantadas, né? Sobre essa forma que a gente entoa, né? E pensa a luz a partir do corpo, né? Como é que você percebe? Como é que você... Eu queria que você falasse um pouco sobre os teus processos criativos a partir dessa ideia de um corpo que canta, né? Que encanta e que traz essas memórias, né? Construídas nessa diáspora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. É uma pergunta instigante, né, Alan? No que diz respeito à própria pulsão criativa, né, a ação de criar, de inventar alguma coisa, de fabular, né, e de traduzir essas experiências vividas, né, numa expressão que se reconhece aqui como artística, né, e dentro desse campo, expressão artística musical, especificamente, sobre isso, especificamente, eu sei falar muito pouco, porque acho que ocupa um território de opacidade, não é? Na minha vida. Eu não sei falar sobre o processo criativo, é alguma coisa que acontece, não é? Talvez até por isso eu tenha me graduado em filosofia, tenha feito outros cruzamentos, porque essa expressão é um mistério para mim, né? Não sei como se dá direito, como se deu, como aconteceu, como começou. É alguma coisa que acontece. E aí eu fui aprendendo o valor, talvez, de preservar esse lugar opaco, né? Segredado pelo próprio acontecimento.
que é a possibilidade de inventar alguma coisa, né? Nesse sentido. É óbvio que há práticas, não é? E de certo, a ação criativa utiliza-se do repertório que a gente tem, não é? Para se manifestar, quer dizer, o que a gente viu, leu, não leu, escutou, os encontros que a gente teve, né? De algum modo isso, como uma espécie de tradução intersemiótica, né? Cria uma outra situação por meio de frequências sonoras, no caso da música, né? Que muitas vezes se distingue da origem dessa própria expressão, né? Quer dizer, música traduzindo alguma coisa, por exemplo, que não seja música necessariamente, né? Então, eu fico ali ao redor desse vão, assim, posso falar até aí, mas o que me leva a fazer isso, o que eu não sei. Talvez por isso continue fazendo, né? Por outro lado, há um princípio, e a gente já conversou a respeito dele, né? Dentro das minhas investigações, que eu aprendi com uma civilização do continente africano que tem uma presença importante no Brasil, tem uma presença importante no Haiti, em Cuba, né? Que, em termos afrodiaspóricos, né? Lembrando-se que, enfim, essa expressão diáspora, que normalmente era sobretudo utilizada para se referir à dispersão dos corpos judeus, né? Sobretudo a partir das comparações do Du Bois, depois Frantz Fanon. Então, aí eu falo da virada do século XIX para o século XX, né, e o início do século XX, as primeiras décadas, que, enfim, traziam uma certa, como é que eu diria, equiparação, né, entre a dispersão de judeus e judias e a dispersão de negras e negros, né? Que nos anos 60, sobretudo do século XX, que figuras como Paul Gilroy, né? Depois Stuart Hall, das pessoas dos estudos culturais, etc., passaram a estabelecer academicamente uma comparação aí entre essa diáspora judia e a diáspora negra, não é? De modo que aqui no Brasil, sobretudo quando a gente fala de diáspora, e aí já fora, em outros lugares, muita gente já vai diretamente à diáspora negra, em que pese o fato de a palavra, já desde Heródoto, etc., ser utilizada nesse sentido de dispersão, né? Só quis fazer esse adendo porque, às vezes, a gente usa, não é, os termos sem os localizar, né? E eles têm a sua historicidade. Então, voltando ao ponto, né, há um princípio que vem da cosmologia dessa civilização, dos Bakongo ou Congo, e, como eu dizia, tem uma influência grande no Brasil e em outros lugares agora, da diáspora negra, né? Que é um princípio de frequências, de ondas e radiações, não é? Mínica e eminienie, como se diz na língua Kikongo, né? Ondas e radiações. E que eu chamo de frequências, de um modo geral, partindo-se para um lado ou para o outro, para a luz ou para o som, né? E é um princípio que nos chama a responsabilidade quanto ao que a gente emite como palavra, como intenção, como ações éticas, né? Tudo isso, de algum modo, é como se formasse uma
uma grande ondulação que marca a nossa impressão sobre o mundo, né? A nossa instância, portanto, vamos dizer, os Bakongo, vertical, né? Diante da horizontalidade do mundo. É claro que, em larga medida, cantar, né, traz uma dimensão estética dessas frequências, né? A palavra em Kikongo para cantar, imbila, quer dizer tanto cantar quanto anunciar, não é? E de algum modo, claro, quando a gente canta, a gente anuncia coisas, tendo ciência do que anuncia, né? Mesmo que essa ciência não esteja necessariamente somente no campo da razão, né? Ela pode habitar outros campos. Aqui também quero aproveitar para questionar publicamente essa falsa contraposição entre razão e emoção, e como se, claro, a razão fosse necessariamente europeia, né? E a emoção, aí sim, africana, subsaariana. Isso é uma grande mentira, né? As pessoas, os povos, as culturas, têm tudo, né? E transitam por tudo, né? Então, a ideia de que a emoção é africana e a razão europeia, de que é absolutamente questionável, né? Pois muito bem. Então, mas há uma dimensão dessa emissão de frequências que não habita necessariamente o que a gente identifica por meio da razão, né? E que pode chegar materialmente nos corpos, nos outros corpos. De modo que quando você anuncia algo, quer dizer, cantando, ou numa performance, por exemplo, de uma sentença proverbial, né, que tem algo ali de filosófico, pode ter de jurídico, mas tem de artístico, tudo simultaneamente, quer dizer, você implica o seu corpo todo nessa emissão, há uma responsabilidade de quem emite, né? Há uma preparação do corpo para essa emissão. Então, cantar pode ser, em larga medida, isso também. Quer dizer, o que é que a gente está mobilizando com essa ativação de frequências, né? Que vem, que talvez se expressem materialmente pela voz, mas traz muito mais do que voz e do que voz humana e do que voz humana individual, né? Pode trazer, né? Aquelas frequências podem ser aldeãs, né? Podem articular dimensões, podem articular tempos, né? Que intenção se tem quando se canta de tal forma, quando se utilizam ou se é utilizado por palavras tais, né? Você lembrou bem, por exemplo, dos Guarani, não é? Que é o lugar do nhen, né? Portanto, da palavra, o lugar do som, e é o lugar da alma, não é? E a própria ideia dos Machacali também, da passagem da palavra ao canto, né? Que é justamente a passagem da vida à morte, né? Quando se morre, aí já se canta, né? Quando se encanta, se canta, né? E aqui, entre os Bakongo e outros povos de origem africana aos quais pude ter acesso, de fato há um lugar narrativo aí especial, né? Enfim, né? Em que pese o fato de fazer parte também, quer dizer, é especial, mas faz parte da vida, de muitos momentos da vida, quer dizer, não há um palco para se cantar necessariamente, né? Isso é localizado a partir de um tempo histórico, a partir de uma ideia outra, né? Que vem de outros lugares, e que, claro, se globalizou e etc. Mas faz parte do dia a dia e é especial, porque o extraordinário é incorporado ao ordinário, né? Bom, gente.
Obrigado. Tudo que você traz, né, é poético, né? Traz poesia, traz pensamento, reflexão, né? Enquanto você falava, eu imaginava cada uma das tuas palavras como um campo mesmo de onda, né? Que se espalha assim, né? E que a gente é muito difícil localizar no espaço e no tempo, né? Porque você vai trazendo tantos ensinamentos, né? E tantos pontos fundamentais, né? A razão, as emoções, como a gente trabalha a razão, a emoção, onde é que a gente coloca tudo isso. Então, é realmente incrível poder te ouvir. E antes de passar as perguntas, porque eu sei que vocês estão loucos e loucas para fazer perguntas, eu quero te colocar mais uma provocação, né? Você começa a tua fala trazendo à memória Oliveira Silveira, né? A gente está em novembro, esse festival também foi um festival pensado para esse momento também, né, para a gente poder pensar essas questões todas que nos atravessam, né, esses corpos, territórios, pensamentos, e uma razão que também, né, razão e emoção que estão sempre em disputa. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre como você sente e percebe, né, essa música construída a partir desses processos diaspóricos, pensando, por exemplo, a construção de novos imaginários políticos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa não é uma pergunta fácil, Alan, não é? Porque é justamente essa... Eu converso muito a esse respeito, inclusive, com a queridíssima mesmo, Sueli Carneiro, essa articulação, portanto, entre política e estética, né, é um ponto de inflexão tão potente, né, mas não é tão simples assim, não é? Então, você veja o que acontece. Em 74, 1º de novembro de 74, funda-se o Bloco Afro Eleaie, na Bahia, não é? E o que a gente poderia chamar, na Bahia especificamente, aqui em 71, um grupo cultural Palmares, etc., mas toda essa onda do movimento negro contemporâneo dos anos 70, né, que vai tendo suas características, a depender da conjuntura, do lugar, né, das pessoas implicadas, enfim, das situações implicadas. Em 74, o movimento negro contemporâneo na Bahia começa com Eleaie. Em 78, a criação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, né? Tanto na Bahia quanto em São Paulo, por exemplo, em outros lugares. Quer dizer. Mas, em 74, vem a fundação do Eleaie, que consegue, de forma extraordinária, estabelecer essa articulação entre estética e política, né? Eu não sei como isso aconteceu, porque não é tão simples assim, né? A gente pode falar de outros movimentos no século XX que trabalharam essa articulação também entre política e estética, mas que talvez não tiveram esse impacto quase que atômico, entendeu? Molecular nos espaços. No caso de Salvador, né, como foi o caso do Eleaie. Veja, funda-se um bloco afro que reconhece, portanto, que a gente vive num lugar racista, né, porque não era dado, né, até hoje não é completamente, né, mas não era dado assim, né, de modo explícito. Bom, vivemos num espaço racista, e mais do que isso, fundado a partir disso, né? Mas o Eleaie reconhece isso
e, por meio de suas canções, por meio dos tecidos, né, das narrativas, dos desenhos narrativos, das ações, das performances, né, exerce um impacto sobre a cidade de tal modo, quer dizer, que as pessoas nos diversos lugares, nas periferias, nas academias e etc., pessoas negras, por exemplo, passam a vestir roupas coloridas, o que não era previsto, não é? Assumir os cabelos crespos, né? Dada a capilaridade daquela ação. Quer dizer, e aí há muito tempo, na minha cidade nativa, as pessoas, mesmo fora dos circuitos em que se discute epistemologicamente, academicamente, a questão racial, quer dizer, nos diversos outros espaços, né, você vai encontrar muita gente tendo uma performance social absolutamente consciente do seu lugar de pertencimento. Isso não é pouca coisa, não é? E veio por meio de um bloco afro, entendeu? Do carnaval, quer dizer... mas essa é uma articulação difícil, né? Como eu te disse, eu não sei como isso pôde acontecer e impactar quase 50 anos depois sobre o comportamento geral, né, da cidade e vazar para fora da cidade, do Estado e etc., né? Porque, em geral, outros núcleos em que isso acontece ficam restritos a espaços, é isso que eu quero dizer. Mas, de repente, isso foi para toda a cidade, quer dizer, isso, né, muda uma certa forma de incorporar a sua vida cotidiana e, claro, mais claro, a estrutura colonial racista ali está, quer dizer, não entra nos espaços oficiais de decisão, porque a gente sabe como essa coisa toda funciona, né? Então, fiz todo esse preâmbulo, Alan, para dizer que é alguma coisa que a gente está, sobre a qual a gente está a pensar e que está em construção, né? Está em construção. Vai para o hip-hop, vai para algumas expressões artísticas que dialogam com, enfim, com o afrofuturismo aqui, agora no Brasil, fortemente, o audiovisual, não é? Também dando viradas importantes, né? E eu acho que, de algum modo, também aprimorando maneiras de se trazer uma narrativa que ocupa lugares profundos, quer dizer, a denúncia política, de modo explícito, ocupa uma dimensão, mas existem outras, né? Existem outras poéticas que, de algum modo, conversam ou se engastam com outros setores dos corpos, né? E é necessário que isso também seja ocupado, seja desenhado, né? Então, estamos nesse processo, muita coisa se tem feito, quer dizer, desde antes. A gente pode falar do teatro experimental do negro, a gente pode, né, dos anos 40, a gente pode falar de muitas dimensões de articulação entre manifestações artísticas e uma reivindicação política, uma agenda muito evidente, né? E isso eu acho que a gente tem um tempo, quer dizer, para falar especificamente dos séculos XX e uma parte do XXI, né? A gente tem uma extensão em que muitas modulações, criações, aprofundamentos, fazimentos e desfazimentos aconteceram, né? E estão acontecendo, né? Oxalá tudo seja cada vez mais complexificado, entendeu? Com muitos tentáculos, né? Porque o racismo que se coloca tem muitos tentáculos, né?
Então, oxalá isso seja ocupado cada vez mais por contraproposições, por contraexistências, né, que proponham, que tragam, que desnudem, deslindem outras possibilidades de existir. Né? Então, a pauta política ao lado dos diversos voos, das diversas fabulações, possibilidades poéticas, né? Enfim, não nos esqueçamos de que a negritude dos anos 30, sobretudo por Césaire, né? Mas a gente pode falar de Leopold Sédar Senghor, Leon Damas, etc., né? A negritude dos anos 30 emana-se por meio da literatura, né? E, claro, vai ganhando outros corpos, mas essa literatura, é o caderno de retorno ao país natal, de Césaire, que fala de negritude, né? De um lugar tão potente, né? Bom, você traz duas palavras assim que para mim são cruciais, né? A literatura, acho que a literatura ela nos possibilita a construção desses outros imaginários, e também a complexidade. Eu acho que essa palavra ela também sintetiza muito dos nossos processos, né? Inclusive os nossos processos em vista, por exemplo, ao combate a toda a estrutura institucional que por vezes também nos atravessam, dificultam, né? Tentam um pouco sabotar os nossos sonhos, as nossas possibilidades, e não só sabotar os sonhos, mas impedi-los que eles aconteçam, nos destruindo fisicamente e epistemicamente. Então, acho que essas duas palavras, literatura e complexidade, elas se juntam de um jeito muito especial a partir do que você traz para nós. E, dito isso, eu queria, então, convidar alguém, quem gostaria de fazer... A gente vai ser rápido, assim, porque também chegar lá precisa descansar, né, para o show de logo mais. Mas quem gostaria de começar fazendo uma pergunta objetiva aqui? Só um momento que... Eu sempre fiquei muito curiosa, Tigana, na tua relação com a linguística, né? E com assim, quando eu fui ver, né, a tua bio, né, a quantidade de línguas que você fala, né, e entende e domina do continente africano, né? E também li na tua história, na tua bio, né, que assim como tu não descreve um processo criativo, porque tu sente, né, que está lá na tua bio, que tu aprendeu de forma autodidata, né, as línguas e a tocar e a fazer. Qual o sentimento de entender a nossa língua matriz, a nossa língua ancestral, a nossa língua raiz? Aí eu não quero falar também de processo cognitivo, eu quero falar um pouquinho de sentimento, assim, né? É muito distante do que a gente fala hoje no português. Existiu uma língua, uma pergunta, né? Não sei se tem essa resposta, mas existiu uma língua intermediária entre o que eles traziam dos seus países e depois do que era praticado aqui, do que a gente tem hoje, né? Tipo, eu fico imaginando essas coisas assim. Muito bem. Paty, querido, um prazer, viu? Bom, eu sou interessado nos modos de pensar, não é? Que claro, são articulados a línguas, né? Por meio das quais esses modos de pensar se manifestam, né? E no caso de línguas africanas, sobretudo banto, de tronco banto, né? Só para dizer que banto é uma classificação linguística, não é? Antes de mais nada, né, que depois ganha outras camadas, outras dimensões, mas a princípio, a rigor, se trata de uma classificação linguística, enfim, que compreende centenas de línguas ali
do continente africano, de Camarões até África do Sul, né, tirando, sobretudo, a costa ocidental, né, uma parte significativa da costa ocidental do continente africano. Mas o que, frequentando o Centro de Estudos Afro-Orientais, que, enfim, é um órgão ligado à Universidade Federal da Bahia, né, à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu frequentava ali criança, porque a minha mãe fazia um curso de Kikongo e não tinha com quem me deixar, né? Então, eu ia com ela para o curso. O CEAL é do final dos anos 50, né? É de 1959, portanto, o CEAL tem 63 anos. E foi fundado por um humanista português, o Agostinho da Silva, enfim, que tinha a ideia ali, de algum modo, enfatizar as presenças negras nos estudos acadêmicos, sobretudo, né, estando na Bahia, estando em Salvador. E eu frequentava, quando do período desse curso, e quando chegávamos em casa, eu dizia à minha mãe tudo o que tinha acontecido. Ficava ali criança, né, correndo, era a única criança, né, porque eram todos adultos fazendo o curso. Mas, então, minha mãe pensava que eu não estivesse atento, o que era absolutamente, além de normal, legítimo, né? Mas, quando chegávamos em casa, eu lhe dizia tudo o que havia acontecido, né, na aula, né? De tal modo que, isso eu devia ter uns 4 anos, aí ao final do curso, 4 anos eu não sabia ler, muito menos ler Kikongo, né? Assim, já, e transferi-lo para o português, quer dizer, mas o professor, que era um senhor, o professor Raimundo Pires, ele achava bonito ter uma criança ali e me passou um texto para memorizar. Eu memorizei rapidamente, ele ia dizendo, né, para eu recitar ao final do curso, né, em agradecimento pelo período, né. Até me lembro um trechinho, eu tinha 4 anos, Tuton Dele Kwanzambi, eu me lembro um pouco. Aí, para mim, foi marcante ter tido a possibilidade de falar, portanto, de entoar essas frequências, né? Quer dizer, foi marcante, foi possível, entendeu? Ter dito essas palavras naquela altura, e de modo que eu nunca saí de lá, de alguma maneira, quer dizer, né? Ter a possibilidade de reativar esses vocábulos dentro de mim a partir de um outro lugar, né? Então, ao mesmo tempo, por fazerem parte da minha vida há muitos anos, né, acho que cantar nessas línguas não me é estranho, porque nesse lugar também me é constitutivo, né? Mas o meu sentimento, Paty, é de talvez estar, como é que eu diria, de talvez estar fazendo alguma coisa de um outro campo de atuação, né? Eu não sei descrever bem, mas não é, ao enunciar, por exemplo, não sei, a palavra intoto, né, chão, em Kikongo, né, ou Ixi, em Quimbundo, né, ao enunciar essas palavras, quer dizer, para mim, elas não funcionam como equivalências, entendeu? Então, se eu disser intoto, estou me referindo a chão, ou Ixi, vem, não é uma outra coisa.
é uma outra forma de estabelecimento de relação com algo que também não é só linguagem, né? Mas de uma outra forma de me comportar, talvez, no mundo, de me colocar no mundo, né? Porque não sou africano também, né? Na origem não sou angolano ou congolês, né? Eu nasci do lado de cá, quer dizer, tendo ido ao encontro de outras coisas, né? E tendo tido outros atravessamentos, enunciar essas palavras também, ao mesmo tempo, é algo de um outro lugar, né? Porque essas coisas não ocupam um campo propriamente genético, genotípico, né? São construções, né? Também. Quer dizer, porque eu não quero essencializar, evidentemente, né? Essencializar nem o fato de ser negro, nem... Né? A gente sabe que não se trata disso, né? Apesar de ser negro me custar a vida todos os dias. Quer dizer, há uma materialidade inquestionável e, ao mesmo tempo, não é, como diria Césaire, a negritude não é uma metafísica. Né? A gente fica nesse baile, né, entre exprimir uma reação absolutamente contundente a uma opressão material, cujos dados são incontestes, né? E, ao mesmo tempo, em saber que a gente tem uma dimensão amorfa, né? Enfim, é algo estranho, mas com que a gente acho, deve lidar, né? E aprender a lidar cada vez mais. Mas, enfim, é um sentimento, talvez, de um outro tipo de escultura, entendeu? Para mim, não são equivalentes linguísticos somente, quer dizer, sabe? É diferente quando eu penso em línguas, você pensar em floor, não é? Floor, chão, né? Building, né? Etc. Não, é diferente, né? Ou sei lá, soleil, ou, né? Nas línguas modernas ocidentais, entende? Porque aí eu consigo pensar nisso como equivalente, mas aqui não, né? Aqui é uma colocação no mundo de outro modo, né? Antigo, mas a que eu ainda não cheguei também, que se está completando, né? Gente, fiquei até nervosa. Macuyu, estou muito honrada de estar falando contigo. Estou realmente nervosa, porque a tua figura é muito importante, não só para mim, mas para minha família. Casamos com os nossos votos ao som da tua música. As minhas filhas escutam a tua música todos os dias de noite para dormir e vão vir hoje de noite no show. Então, estou muito emocionada. E queria que tu falasse um pouco, porque sou mãe da Bakimoyo e da Lemba Nyanga, que, enfim, o nome por si só já diz, né, o que elas são. E queria que tu falasse um pouco da compreensão das crianças nas filosofias africanas, em especial que tu falasse um pouco da compreensão de Foucault, essas questões, se tu puder. Puxa, que... Zambel Katessá. Aueto. Que alegria. Muito, muito obrigado. Fico emocionado mesmo, assim, com a sua presença, né? Com relação às crianças, bom, a gente sabe que em muitas civilizações do continente africano ocupam um lugar de centralidade, né? As pessoas costumam se referir muito comumente a uma certa perspectiva de ancianidade, como se fora ela que conduzisse tudo, mas eu acho que não é bem assim, né? Porque as crianças têm um lugar também fundamental
para quaisquer, pelo menos dessas, a que tive acesso, quaisquer manifestações civilizatórias, né? E o Fouquial, o Bunseki Fouquial, que é esse pensador, né, que eu venho estudando há muitos anos, do congolês, né, o Fouquial diz uma coisa que eu acho bastante curiosa, bastante interessante, né? Ele estava numa palestra certa vez e havia uma criança na palestra, né? Mas ele perguntou assim, quem é a pessoa mais jovem que está aqui, né? Aí uma mãe de uma criança. Aqui. Então, aí ele disse assim, mas quem disse que ela é a pessoa mais jovem que está aqui, né? O que me garante que seja desse modo, né? E aí ele foi se referir a uma dimensão de ancestralidade muito do âmbito da física e né? Se referindo, portanto, ao universo, a uma certa idade do universo, né? E as influências, enfim, poeira cósmica, e se referindo a essa criança como descendente de tudo isso, né? Então, essa criança, acho que tinha 5 anos, ela não tem 5 anos só, né? Se ela, de algum modo, se relaciona com tudo isso que lhe antecedeu, em termos de physis, né? Como é que a gente pode localizar esse tempo, né, reto, né, nela? Por outro lado, é como se as crianças fossem a lembrança da reinauguração constante da ancestralidade, não é? Então, é um lugar que não é um lugar qualquer, né? Não é uma função qualquer, uma função social qualquer, né? A lembrança da reinauguração da ancestralidade, né? Sabe? É como se fosse o magma, quando o vulcão entra em erupção, lembrando dessa lava primeira, né? Que ocupa isso que a gente chama de terra, né? Como se a criança fosse esse magma, né? Que lembra dessas formas primeiras e que é, ao mesmo tempo, a manifestação mais recente dessas formas primeiras, né? Articula tempos, né? Com a sua própria manifestação. É muito, muito significativo, muito bonito, né? Pensar nesses termos, quer dizer, não alijá-las a um lugar que as pessoas, novinha, não tem muita coisa para dizer, para fazer. Não é bem assim, né? Boa tarde. Professor, imensa alegria te receber aqui. Eu sou de Salvador também, do bairro do Cabula. Fico naquela região ali, de um lado, Queto, Ilha Chopofujá, do outro lado, Bate-Folha. E que bom que Zambi proporcionou essa tarde, esse encontro entre nós. Muito contente. O senhor cita a potência do Bloco Afro-Ilhaie, né, como um propulsor que, naquele momento específico, né, trouxe essa articulação política no combate. Citaria também outros, né, Malê de Balê, Muzenza, e todos esses movimentos que advêm das periferias, né, são blocos afros que concentram-se majoritariamente nas periferias da cidade. E eu também traria para esse jogo outros movimentos, inclusive as religiões afro-brasileiras, né, o Candomblé Angola e o Candomblé Queto também, para esse jogo. E é sabido que são potências, são formas que contribuem efetivamente ao combate ao racismo e a um lugar um pouco mais favorável nessa sociedade. Dito isso, professor, o senhor ainda acredita que a musicalidade que vem dos terreiros e aí traz
o Kibundo, o Kikongo nas suas letras, bem como o Yorubá, né, na linha Queto, ainda tem sido uma potência na contemporaneidade que pode, em alguma medida, contribuir nesse combate à discriminação, ao racismo. Ainda tem sido um movimento para nós, pesquisadores, eu como pesquisador negro, que também debruço a entender, né, Foucault, a entender as cosmologias. A partir daí, é possível ainda buscar, né, essas relações, essas conexões. Obrigado. Puxa, muito obrigado, um prazer também encontrá-lo, né? Eu acho que, sob o ponto de vista epistêmico, estético, sem dúvida, porque a afirmação de um modo complexo, ou de um conjunto de modos complexos de existência que vem na origem de corpos e culturas negras, não é? Sem dúvida. Então, nesse sentido, sim, na medida em que quando a gente reconhece, né, as manifestações científicas, estéticas, filosóficas, né, que vêm desses territórios, né, dessas pessoas, desses modos de pensar, quer dizer, aqui estabelecidos há muito tempo, eu acho que, em larga medida, sim, a gente combate, quando se reconhece, né, combate um lugar subalternizado, historicamente legado às culturas e povos negros, né? E corpos também, né? Por outro lado, eu não sei se isso se dá desse modo, né? Quer dizer, se há propriamente uma agenda antirracista, como a gente conhece, né? Quer dizer, diretamente, advinda dos terreiros de candomblé, quer dizer, como a gente aqui encara e sistematiza, né, e leva para outros espaços, né? Então, eu acho que é uma forma diferente, no sentido do reconhecimento epistêmico, ético, filosófico, estético, propriamente dito, né? E não como uma demanda política identificável enquanto agenda antirracista, né, vinda desses territórios, né? Eu acho que entende? Nesse sentido, sim. Alguém gostaria de fazer uma última rápida pergunta? É a última mesmo. Então são duas. Então duas últimas. Boa tarde, muito obrigado. Eu queria... O professor falou da negritude senghoriana e de como essa ideia de um pensamento que seria intrínseco, racialmente intrínseco, foi, digamos, criticada e até negada, digamos, desbancada, né? Mas assim, eu noto alguns textos do Senghor em que ele fala que ele trabalha bastante a ideia de um princípio mais próprio à estética africana, que seria, por exemplo, especialmente quando ele fala sobre a escultura africana, as artes plásticas, que ele diz que, diferente da razão-olho, né, da estética europeia, a estética africana se baseia, muitas vezes, numa relação rítmica entre as formas, entre ovoides e esfericidades, etc. E que essa relação entre ritmo e imagem seria também perceptível na poesia tradicional africana e também na poesia
mais moderna, como ele fala num texto que ele escreve sobre um poema do Soyinka. Eu queria saber assim, se você acha que haveria, digamos, a negritude senghoriana teria ainda uma relevância como uma estética, já que não como uma metafísica, poderia ser uma estética, assim, que poderia inclusive ser aplicada para obras não só africanas, mas que talvez se concretize mais na obra produzida, nas obras literárias, orais, inclusive, e visuais africanas, que seria como uma estética própria à arte produzida ali. Muito obrigado pela sua questão. Eu lhe diria que, primeiro, que há uma distinção importante entre a negritude senghoriana e a negritude de Césaire, né? E eu diria até que o Césaire foi mais fundo, né? E aí, né, se a gente falar em termos poéticos, escandindo, não é? A palavra acontecimento, negritude, e é ele, sobretudo, que fala de uma ausência de metafísica, né, na negritude e se contrapondo a isso, ele diz que a negritude é uma resposta de entes históricos à história, né? Uma forma de viver a história dentro da história. Essa é uma primeira distinção importante, porque, de algum modo, também a negritude de Senghor traz algumas concessões, diferentemente de Césaire, né? Enfim, eu me aproximo mais de Césaire como poeta, por exemplo, do que de Senghor, né? O Césaire é um poeta, né, extraordinário, assim, criador de mundos, etc., né? E eu não sei se a negritude senghoriana nos pode talvez propor agora, nesse tempo histórico, né, em que a gente está, em que essa negritude também sofreu modulações. Ele mesmo revisitou a ideia de contraposição entre razão e emoção que ele trouxe ali no início, né? Então, é uma outra coisa, eu não sei, talvez a combinação entre essas diversas negritudes, eu preferiria dizer, né? Entre Senghor, Césaire, e as outras criações, né, que, mesmo não sob esse nome, mas que conversam com essas negritudes, e aí eu já falei aqui do teatro experimental do negro, mas as criações, por exemplo, afro-surrealistas, né, a própria importância de Suzanne Césaire, que é, evidentemente, por uma questão de gênero, apagada do próprio pensamento complexificado em torno de negritude, e ela é uma figura absolutamente fundamental, Suzanne Césaire, e que tem uma influência importante também no audiovisual depois, né, dos anos 70, 80 e tal. A teoria afropessimista também, e as artes que se urdem a partir dela, né, a própria retomada de uma perspectiva afrofuturista, o hip-hop, né, e a importância do Amiri Baraka, né. Enfim, eu acho que uma combinação, uma composição complexa para, de algum modo, conversar com o reconhecimento da complexidade do contemporâneo, né?
né? Entende? Então, eu não acho que seja a negritude só de Sangor, é isso que eu quero dizer. Eu acho que ela responde a situações, né? Tem uma leitura importante, né? E que ainda está aqui conosco, com a qual eu acho que a gente tem que dialogar, mas eu acho que é um compósito, aqui para usar o termo do Edouard Glissant, né? Eu acho que é um compósito mesmo, né? Assumir que somos cada vez mais compósitos em lugar de atávicos, né? E essa é a resposta complexa, eu acho, ao que a gente vive, né? É o que eu conseguiria te dizer. Agradeço. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. É uma honra poder estar aqui. Meu nome é Guto. E a pergunta é bem objetiva, assim. Nas experiências que tu teve com o Dr. Bosek Fouquial, onde tu traduz o trabalho dele, fala muito sobre a Quindese e tal, o que tu conseguiu identificar e o que também tu consegue trazer nas tuas músicas a partir das práticas educativas dos povos bantus? Falo isso porque tanto a minha pesquisa quanto do meu amigo Gabriel, já botei o Gabriel agora aqui na roda, a gente está pesquisando outras formas de educar, de socializar, que não sejam eurocentradas e que nós possamos também contribuir com a formação de novos professores e professoras e na educação das relações étnico-raciais. Né? E agora a gente acrescentou antirracistas, né? Também um ar que estamos colocando. Aí eu pergunto para ti, assim, o que tu conseguiu perceber no trabalho do Dr. Bosek Fouquial, o que tu pode nos dar de dica e como é que a tua música também passa por esse campo educativo também, das várias formas educacionais. Ele tem um complemento. Sim, por favor. É isso. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, pela partilha. Eu assisti uma mesa sua há alguns anos atrás em Santos, no Festival Valongo. Isso lá com a Diane, na edição que teve como título O Melhor da Viagem a Demora, né? Foi a mesa de abertura. Eu lembro que lá nós estávamos num outro contexto, né? Era o primeiro ano vivido, performado desse atual quase ex-governo fascista, né? De lá para cá, você assumiu, então, uma vaga como professor na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, correto? Federal da Bahia. Federal da Bahia, perdão. Acho que foi a mesma entrada da Cíntia Guedes, da professora Cíntia Guedes, né? Isso. Então, com isso, a gente consegue pensar que durante esse tempo difícil, qual nós viemos atravessando, né? Nós tivemos, a partir desses dois exemplos, assim, só para tentar deixar na prática, que é aí que eu quero chegar, assim, trazer um pouco a partir dessas questões do Guto, assim, para as perspectivas práticas do próximo tempo, né? Porque eu acho que a gente está num momento realmente importante, de uma virada que precisa ser esticada ao máximo, né? Para que ela seja um pouco mais ampla e que caibam, inclusive, nós podermos nos apropriar enquanto nação mesmo, né? Porque eu acho que os nossos espaços de resistência, eles permanecem, apesar de tudo, né? E as vitórias, elas permanecem ocorrendo e a busca de libertação coletiva, né? Que eu acho que é o centro. Então, a partir dessa experiência recente na universidade, né, na condição de professor, acho que a gente consegue fazer esse link aí das práticas, né? E do que a gente pode pensar, imaginar para o tempo que se aproxima. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado a vocês, né, pela questão. Eu acho que a gente vai ter que começar tudo de novo, né, porque é uma longa e instigante conversa essa, né? No que diz respeito a Bosek Fouquial,
Tem uma sentença proverbial Congo que diz mukanda, infumo na infumo, enganga na enganga. Ou seja, numa comunidade, todo mundo, em última análise, pode ser líder e pode se especializar. Todo mundo pode ensinar uma ou outra, né? Então, fico a pensar, primeiro, se trata de uma perspectiva atravessada por uma ideia de comunidade. Né? Uma ideia de comunidade, claro, que não achata as singularidades. Né? Essa é uma coisa importante também de ressaltar, porque talvez a gente tenda a substituir uma crítica a uma perspectiva de individualidade, etc., a uma ideia também de uma coletividade que engole tudo, né? E pelo que eu compreendo, desse pensar não se trata disso, né? Trata de uma conversa copertencente entre coletividade e singularidade, né? Um manifestando o outro em larga medida, né? E sendo ratificado pelo outro, né? Mas essa comunidade, portanto, é aquela que assume as criações singulares, né? E as relações singulares. Tanto assim que, entre os Bakongo, não se diz que alguém cometeu um crime, né? Se diz que a comunidade carrega um crime, né? Bom, o Brasil carrega o crime de ter eleito Bolsonaro, por exemplo. Coletivamente. É coletivo. E há que se assumir isso, né? Agora, não significa que as ações singulares, né, as particularidades, não tenham as suas... não sejam, né? Entende? Então, talvez em termos educacionais, né, eu não sou um especialista nos assuntos relacionados à educação, há muitas e muitos, né, com propriedade, né, para falar a esse respeito, mas o que eu posso pensar, talvez, a partir de uma perspectiva, portanto, de educação, quer seja na universidade, nos outros espaços, né, nas diversas instâncias de institucionalidade, né, diversas, quer dizer, do terreiro à universidade, aos sindicatos, aos grupos de capoeira, aos grupos culturais, etc., nos diversos espaços, é que essa coletividade não é também, ao mesmo tempo, uma abstração, né? Ela tem corpo, acontece, e a relação é o que vai situar cada pessoa no mundo. Quer dizer, lembrar que relacionar é retomar o laço, né? Relacionar é retomar o laço, né? De que modo as pessoas têm qualificado, né, esses laços, né? Que, evidentemente, não devem obliterar as inscrições singulares no mundo, né? Então, de que modo, isso, como dizem os Bakongo, né? De que modo um sol pode acender o outro, né? A ideia de que há um sol, portanto, esse sol comum, mas há os sóis singulares, né? E um alimenta o outro, né? É como se, em termos... Estou diante da autoridade, professor Alan, aqui, mas é licença poética, Alan, não é? Mas é como se um sol atraísse o outro, como num campo de atração, não é? E, de algum modo, equilibrasse essas relações, né? Então,
a compreensão de que as coisas atingem a todas as pessoas coletivamente e que ações particulares, de que modo elas podem, a partir das suas frequências, né, impactar esse coletivo ou não. O que é que se diz, o que é que se enuncia, o que é que se cria, né, a partir dos corpos singulares, e de que modo isso é recebido por uma coletividade, né. Portanto, é um senso ético que vem daí e que não lega as ações a um plano metafísico. Quer dizer, não é uma coisa que vai ser resolvida depois em outro plano, né? A gente não pode se esquecer de que nem todas as culturas e experiências civilizatórias legam o substancial, né, das suas existências a um outro plano, ou a um outro mundo, né, ou a um depois. Quer dizer, as coisas, para serem resolvidas aqui e sempre, né, e sempre as pessoas implicadas resolvendo-as, né. Portanto, eu imagino que a retomada de uma ideia de comunidade, Kanda, né, nesses termos, talvez nos possa ajudar a pensar essas relações, né? Enfim, mesmo um Nzambi, que é traduzido normalmente como Deus, eu recuso um pouco essa tradução, né? Não acho que a ideia de Deus faça parte de modo universal, né, de todas as culturas. Quer dizer, estabelecem-se equivalências assim que eu acho bastante problemáticas, né? Então então é Deus. Não acho que seja assim, mas essa força, que é uma força de ser, diz um outro provérbio, só se faz presente de modo comunitário, né? Fora das relações não há, não tem como é que se diria isso, Alan? Nem mesmo as moléculas se combinarem, não é? Não é? A formação dos corpos diversos, dos seres, enfim. Então, essa é uma... Eu não sei se, de algum modo... E aí... eu acho que esse processo, quer dizer, ligado à educação, no fundo, também se está sendo construído, né? E tem algumas coisas que a gente precisa decantar também, né? Ver se é desse modo, quer dizer, o que é que a gente pode articular, que tipo de transportes, de traduções, traduzir é isso, levar uma coisa de um lugar para o outro, né? Transduzir. Que tipo de traduções a gente pode fazer, quer dizer, o que é da capoeira que a gente pode usar aqui? Bom, eu, como professor na universidade, o fato de eu ser artista é o que me caracteriza como professor, né? E essas coisas não estão separadas, né? Estão em combinação, quer dizer, de que modo um tipo de performatividade que acontece em outros espaços, no próprio processo criativo, né, pode direcionar as relações que se estabelecem nesse espaço que se deu a conhecer como sala de aula, mas é um espaço de encontro, né? As pessoas que têm os seus repertórios, que têm as suas vidas, quer dizer, de que modo a gente pode horizontalizar também essas relações, já que Mukanda, infumo, nanfumo, enganga, nanganga, ou seja, todo mundo ensina e aprende, isso não é uma coisa bonita de se dizer, isso é verdade, é verdade, né? Então, de que modo é que a gente pode desestabilizar uma certa ideia de escola que vertical e que, entendeu, num território de disputa em que, por exemplo, a universidade está o tempo inteiro ameaçada. Quer dizer, o que é que está acontecendo fora e que, de algum modo, pode dar viço,
também a esse espaço, sobretudo sendo este um aparelho público, por exemplo, né? Então, é isso que a gente está tentando construir em conjunto, né? Não tem uma fórmula, não está pronto, né? Porque não há nada pronto que dê conta dessa tragédia fundadora do Brasil. Bom, gente, dito isso, eu quero novamente assim, agradecer a presença de Tigana entre nós. Eu acho que Tigana, irmão, você tem que voltar outras vezes. O maior prazer. Esse é o primeiro de muitos encontros, né? Acho que a gente precisa seguir dialogando, pensando, refletindo, então a gente vai tentar te trazer mais vezes. O maior prazer. Acho que a gente precisa muito te ouvir. Acho que você é um dos grandes intelectuais do Brasil, vivos, né? Intelectual, assim, um criador, um artista muito potente, né? Então eu agradeço muito assim a ancestralidade, a Zambi, o Olodumare, pela oportunidade de viver no mesmo tempo que você vive, né? Eu acho que as perguntas que cada um e cada uma trouxeram aqui hoje, né? As emoções provocadas, né? Elas traduzem todo esse sentimento assim, a emoção mesmo de estar aqui contigo. Eu sou realmente um grande admirador assim do teu trabalho, né, da tua vivência, da tua experiência, e nos traz muito, né? Então, esse festival une música, pensando essas rasuras transversais. Você é a pessoa, um corpo, território, pensamento que representa tanto essa narrativa, essa contranarrativa, um projeto colonizador, cosmofóbico, né? Como diz Nego Bispo. Tanta potência nessas relações com esse continente africano que não é mítico, né? e que acontece nessa diáspora de um jeito tão seu e tão potente, diverso, múltiplo. Então, a forma como você cria, como você articula as ideias, as sensações, traduzem tudo isso. Então, esse festival é muito especial assim, com a tua presença, e eu estou super animado e muito contente assim que logo mais a gente vai poder te ouvir, né? Te ouvir, te sentir, né? Esse corpo que vibra, que entoa, que encanta. Então, eu agradeço também a presença de cada uma e cada uma com as perguntas. Convidem muito mais pessoas para a gente realmente aproveitar a presença viva de Tigana logo mais, né? Nesse concerto maravilhoso só para nós. E assim eu quero então mais uma vez te agradecer assim, a generosidade de poder partilhar, né, a tua presença, as reflexões, pensamentos conosco e emoções e sensações assim. E aí para terminar, porque como você vai cantar para nós, né, logo mais, e a gente não pode sair daqui também sem música, sem poesia, né? Eu não vou pedir para você cantar porque você vai cantar para nós, mas eu gostaria de cantar para você. Uau, que maravilha! Que beleza! Um pedacinho, né, de uma letra sua que eu gosto muito, assim, né? E eu acho que também ela traduz exatamente. Eu não sei se a minha emoção vai deixar, né? Então eu estou muito emocionado. Posso até esquecer a letra, mas eu gosto muito. É um pedacinho muito rápido, né? Que é exatamente o tempo também. A gente falou muito do tempo, né? Dessas temporalidades. Eu também gosto muito da ideia. Teve um momento na tua fala que você me trouxe a Paulina Chesiane, quando ela fala da árvore, né? E Porto Alegre é uma cidade árvore, né? Então eu gosto também dessa ideia da árvore, como a Paulina Gisiane traz e que você trouxe aqui na tua fala em diferentes momentos, de pensar as raízes como o passado, o tronco como o presente e os frutos, as folhas como o futuro. Eu acho que isso dá realmente esse vínculo ancestral que nos traz aqui, que nos conecta, né? E que a tua criação traz tanto para nós, né? Então, o tempo, né? O tempo pediu para a folha dançar e nunca parar. É isso. Bom, gente, palmas para Tigana e agora liberado para tirar fotos, né? Obrigado a vocês, viu? André. Puxa, que lindo. Realização
Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Parceria Cultural Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Apoio Master Hotéis, Mesa Sesc Brasil, URGS TV, Rádio da Universidade, Muamba URGS, TVE e FM Cultura, Roger Lerina e Matinal Jornalismo, Charlie Brownie, Press, Bar e Restaurante, Marcelo Gonçalves, Patissier, Moa Cafeteria, Olivos 657, Gastrobar, Ateliê das Massas, Venezianos, Pub Café, Festival Rasuras Transversais, Unimúsica 2022.